Bom dia, turminha de farmácia TFM 23. A nossa aula hoje de bioquímica, dia 14/4, a gente vai falar sobre ácidos graxos. Bom, o que são os ácidos graxos? Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeia carbônica longa. O que é uma cadeia carbônica longa? Uma cadeia com 12 ou mais carbonos. Os ácidos graxos, eles estão presentes em organismos vivos. Lembra que a gente falou da química orgânica, que são organismos vivos? E geralmente tem um número par de átomos de carbono e são ramificados, tá? Que não são ramificados, que são uma cadeia que não é ramificada. A gente tem a ligação aqui, o exemplo, ó, carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, e assim sucessivamente, tá? Cada tracinho desse é uma única ligação, ligação AN. Bom, a gente pode ter também dupla ou tripla ligações, que são 2 ou 3 tracinhos, ok? Bom, os ácidos graxos, eles podem ser saturados. O que são saturados? Eles não possuem duplas ligações e são geralmente sólidos à temperatura ambiente. Tá? Então, na temperatura ambiente, eles não estão no estado líquido, eles estão no estado sólido. E aí a gente tem como exemplo a gordura de origem animal, que são geralmente ricas em ácidos graxos, tipo carne bovina, porco, galinha, gema de ovo, principalmente óleo de coco, folhas de palmeira. Falando ainda dos ácidos graxos, a gente pode ter ácidos graxos insaturados, que possuem uma ou mais duplas ligações. Então, na cadeia, ele vai ter uma dupla ligação, aí depois ele pode ter mais duplas ligações e assim sucessivamente. Então, é uma cadeia que possui mais de uma dupla ligação, tá? Sendo mono ou ligações duplas de poliinsaturados, contendo na mesma cadeia duas ligações ao mesmo tempo, tá? E esses já são diferentes, eles são líquidos à temperatura ambiente. E aí a gente encontra como exemplo óleo de origem vegetal insaturados. Os tipos de ácidos graxos saturados são ácidos que apresentam apenas ligações simples. Então, a cadeia toda é composta por ligação simples entre carbonos. A gente tem como exemplo o ácido butírico, que também pode ser chamado de ácido butanóico. Ele é um ácido usado nos aviários, normalmente como nutrientes para as aves, tá? Esse átomo de carbono, ele tem a sua estrutura e a fórmula estrutural da ligação de um H3 ligado ao carbono, com dupla ligação de oxigênio, liberando um OH. É uma cadeia de C4H8O2, que é um ácido usado na nutrição das aves, o ácido butírico. Ainda falando dos ácidos graxos, a gente tem os ácidos graxos insaturados, que são ácidos que apresentam uma ou mais variações, ligações entre π. O que são as ligações π? São ligações covalentes. Então, toda ligação π é uma ligação covalente, onde a gente tem a ligação de átomos entre eles. Tá? Eles podem ser divididos em dois grupos: ácidos graxos monoinsaturados, que são os ácidos que apresentam apenas uma ligação π. Então, na cadeia toda, vai ter uma única ligação covalente, uma ligação π. Bom, aí a gente tem as funções dos ácidos graxos.
Eles são esterificados, compostos de moléculas complexas, como os triglicérides, que são as gorduras, que são armazenadas nas células adiposas, células de gordura, e representam como principal reserva energética do organismo, então, onde o organismo retira a sua energia. Tá? E qual que é a importância dos ácidos graxos para o organismo humano? Na verdade, eles são bem importantes. Eles são perigosos, mas são bem importantes. Eles controlam a regulação da pressão arterial, favorecem a coagulação adequada do sangue, favorecem a produção de hormônio, favorecem a produção de anticorpos. Então, na verdade, ele tem importância para o organismo. Então, a gente necessita desses ácidos graxos no organismo. Bom, espero que vocês tenham entendido a aula. A gente vai praticar um pouco de exercício, leiam o conteúdo e façam os exercícios. Até a próxima.